quais são as 5 personalidades mais controversas do mundo da IA. A gente estipulou aqui uma listinha com um método científico muito conhecido aqui no Brasil, que é tirando as vozes da nossa cabeça. A gente trouxe aqui algumas personalidades, a gente vai contar um pouquinho sobre elas e depois a gente faz a eleição, a deliberação desse top 5. Bora pro jogo, Diogo? Vamos lá. Quem que temos aí como primeiro elemento dessa nossa humilde lista das 5 maiores personalidades controversas do mundo da IA? Olha, o primeiro que aparece aqui na lista é o Peter Thiel. O Peter Thiel. Você conhece? O Peter Thiel. Olha o nosso Peter Thiel aqui. Para quem tá só ouvindo, ele tá aparecendo aqui no nosso lindo telão, né? Peter Thiel, que é uma figura excêntrica, né? No mundo da tecnologia. E mais super influente. Isso que é importante a gente trazer para discussão. Muita gente no mainstream não conhece, ele não é tão famoso como Elon Musk, essas pessoas, mas será que ele é tão influente como? Ele é muito influente. Ele é chamado lá nos Estados Unidos de fazedor de rei. E é fazedor de rei há muito tempo. O Peter Thiel é uma das figuras mais importantes da chamada máfia do PayPal. E máfia do PayPal porque ele é um dos fundadores do PayPal. Ele e um outro carinha aí que estava no governo dos Estados Unidos, que é o Elon Musk. E aí tem outras figuras. E ele é uma figura também bastante controversa, de diferentes pontos de vista, mas acho que é importante a gente trazer um pouco da biografia dele, né? Exato. Primeiro ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, então muita gente acha que ele é americano, mas ele não é. Ok. Ou seja, ele é um imigrante. Primeiro check no currículo dele. Primeiro ponto, né? Ele estudou filosofia e direito em Stanford, né? Então é um cara que, de fato, tem um background acadêmico interessante. Depois ele começou a trabalhar em escritório de advocacia, foi para o banco de investimento, o Credit Suisse, né? Que é um dos maiores bancos de investimento, e lá ele ganhou entendimento da coisa e virou hoje um dos grandes caras de investimento de risco. Ou né? seja, ele não vem do mundo das engenharias, mas vem do mundo do dinheiro, né? Vem do mundo do dinheiro para fazer a tecnologia funcionar. E aí tem uma coisa interessante, né? Ele é conservador, cristão. Certo. Só que também ele é gay assumido. Abertamente gay. Desde sempre. E imigrante. Então ele tem um combo aí de coisas que muitas vezes podem, de determinado grupo, né? Pode ter algum choque ali de contradições, né? Não que para nós seja uma contradição, mas dentro daqueles grupos mais coesos pode isso soar como até como uma contradição. E ele é um investidor com um faro muito bom para encontrar quais são as próximas joias do mercado. Ele foi um dos primeiros investidores do Facebook. Ele tinha 10% do Facebook antes do Facebook ser o Facebook. E quando ele vendeu as ações do Facebook, ele ganhou 1 bilhão. Depois disso, ele apostou em outras empresas, ele ganhou uma relevância muito grande no Vale do Silício, a ponto de ser uma pessoa encarada como um guru dos investimentos nas próximas startups. E nessa de ser um guru, ele dá várias palestras em várias universidades. Numa delas, sabe quem estava sentado na palestra? Quem? Um jovem chamado J.D. Vance. Talvez nem fosse J.D. Vance na época. Que vem a ser hoje quem? O vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. E tem uma outra coisa também que vem ganhando tração aí nas últimas palestras e entrevistas, que ele tá trazendo uma ideia do anticristo, cara. Como assim, anticristo? Que história é essa, hein? Que história é essa que Peter Thiel está trazendo para nós, né? Principalmente nessa questão questão da inteligência artificial, né? Ele está olhando muito para uma reconfiguração do mundo, né? Então, essa cultura woke pode destruir, né, o que seriam os alicerces da cultura ocidental. Então, e ele coloca até, ele elege alguns personagens, assim, que seria o inimigo mesmo da humanidade. Ele coloca a Greta, né? A Greta Thunberg. Como uma das principais articuladoras, né, do que seria... Sim. Como ele é muito, muito cristão, o anticristo para ele, e essa figura apocalíptica, são as pessoas que criticam o futuro da IA e as pessoas que veem uma emergência climática. Peter Thiel é uma figura excêntrica mesmo, mas vamos pro próximo personagem, para não ficar só nele. O que a gente tem por aí, Elton? Bom, a gente falou de alguém de carne e osso, agora a gente vai falar de alguém de bits e bytes. É a Tilly Norwood. A Tilly Norwood é a primeira atriz de IA a fazer sucesso, porque ela não é um personagem de CG. Não é o Gollum que apareceu num filme e vai ficar só ali. Os criadores dela inventaram ela, construíram esse personagem para ela participar de filmes, séries, fazer publi e por aí vai. É a Magalu
que não trabalha só pro Magazine Luiza. Basicamente é isso. E sabe quantas obras a Tilly apareceu? Quantos filmes? Quantas séries? Chuta aí. Não, uma. Zero. Só criaram, é o hype e talvez Ela não vire. criaram o estúdio Chicoia e o Particle Six, que são o mamãe e papai de Tilly, criaram a Tilly, botaram ela no mundo e ela não fez um filme. E ainda que ela não fizesse nenhum filme, ela gerou uma onda de reclamação gigantesca, justamente pelo que vai acontecer agora em 2026. Ela enuncia um futuro em que os estúdios não vão precisar mais convencer uma atriz, convencer um ator a participar da obra deles. Eles vão bater na porta do estúdio que fez a Tilly e falar assim, olha, a gente tem um filme aqui, ela vai ter que atuar, quanto é que vocês vão cobrar da gente? E acabou. E tem muita gente preocupada com isso. Tem muita gente preocupada e acho que é um momento também que a gente tá vivendo de transição, né? Então, a gente tem que agora analisar, ver se a Tilly é só uma espuma que foi gerada ou é realmente um sinal de futuro, né? De uma mudança de paradigma mesmo que Hollywood vai passar, né? Uhum. Bom, Diogo, mas a próxima personalidade da nossa lista é brasileira. Para quem tava sentindo falta de um pouquinho de molho brasileiro, agora é a hora. Ela é cantora, diferentemente da Tilly, e ela também é artificial, mas o que ela fala aos nossos corações não é tão artificial assim, e ela já tem sucesso diferentemente da Tilly, hein? Quem que é ela, cara? É a Tocana que você tá falando? É essa mesmo. Aqui tem a Tocana, ela é um tucano, um personagem tucano meio com corpo humano, é isso? O personagem tucano. É isso aí. É. Ela é um metamorfo, né? Uhum. Um personagem com bico de tucano, um corpo feminilizado, por assim dizer. Um cabelo longo. Aham. E qual o ganho de sucesso dela? Bom, a Tocana, ela é conhecida por fazer paródias de músicas famosas, e a mais famosa dela até agora é São Paulo, que ela faz estão dizendo que é um proibidão, porque ela fala de questões sexuais, e por isso que ela virou um hit nas redes sociais. Mas aí deu um rolo dela com o Jay-Z também. Exato, porque São Paulo é uma paródia do Empire State of Mind. Empire State of Mind. Que é a música de Nova York. Que fala sobre Nova York, é do Jay-Z, da Alicia Keys, só que aí ela fala sobre São Paulo, e ela tava bombando muito no TikTok. Aí a equipe jurídica do Jay-Z viu aquilo e falou assim, pô, essa música é nossa, como assim você tá fazendo uma paródia e tá fazendo muito sucesso? Quer dizer que incomodou. O que incomodou sucesso demais. Incomodou os criadores. O que dizem as más línguas é que se fosse uma paródia feita por uma pessoa de carne e osso, talvez passasse. Mas como a Tocana é de IA, a música é feita com uma plataforma de IA, isso não desceu, sabe? Porque anuncia muitas mudanças por aí no mundo da música e talvez fosse um recado bom de ser dado por um grande nome da indústria da música. E foi isso que o Jay-Z fez. Pediu pra tirar do ar, tira esse negócio de São Paulo aí. Só que parece que a Tocana não entendeu muito o recado, não. Por que rolou? Ela criou o Rio de Janeiro, que é uma paródia em cima da música da Paris Hilton. E aí ela também fala que vai fazer acontecer lá no Rio de Janeiro. E é a música de trabalho agora dela, por assim dizer, né? E um outro personagem, agora que a gente vai trazer, não é mais de inteligência artificial, é um humano, carne e osso. E é o Daniel Ek. Daniel Ek. Quem é Daniel Ek, pra quem não conhece? Tá aqui o Daniel Ek. Esse sim é humano. É humano. De carne e osso, né? Uma fotografia real, essa aqui. Carne e osso e aparentemente pouco coração. Daniel Ek, diferentemente do Peter Thiel, que é o nosso malvado favorito, há muito tempo, Daniel Ek é um aspirante a malvado favorito, é o vilão da vez, porque o Spotify... Ele é o fundador do Spotify. Ele é o fundador e ele, até o ano passado, era o CEO do Spotify. Mas por conta de algumas tretas que a gente vai comentar aqui, ele virou o presidente do conselho e outros 2 executivos de longa data do Spotify assumiram essa função de CEO, vão virar co-CEO, que tá virando uma moda, inclusive, no mundo das empresas. Mas por que a gente tá falando dele? Por que a gente tá dizendo que ele é um aspirante a vilão? Bom, Spotify é um stream de música. Os artistas colocam as músicas lá e eles recebem com base no número de views, de escutadas. Só que tem vários pontos em que o Daniel Ek tá entrando, e um deles, que é o principal, é que ele é uma pessoa bilionária já. E ele tá botando o dinheiro dele numa empresa de inteligência artificial para o uso militar.
E vários músicos viram isso com várias ressalvas, porque eles estão vendo que o trabalho deles está ajudando a sustentar uma atividade bélica. Só que essa não é a única polêmica na qual ele está envolvido. Essa é a polêmica, digamos assim, no CPF dele, sabe? Mas ele está envolvido em outras polêmicas no CNPJ, no Spotify. O Spotify é a maior das plataformas de streaming, muitos artistas dependem do Spotify, e o Spotify tem uma política meio dúbia em relação à inteligência artificial. Permite que muitas músicas com inteligência artificial sejam publicadas por lá e dividam o bolo da grana com os artistas. E isso deixa eles muito bravos, mas muito bravos. Porque geralmente são artistas que o público não conhece muito e depende das políticas de recomendação do Spotify. Aconteceu isso com aquela banda Velvet Sunset. Que todo mundo ficou muito bravo. Ficou muito bravo depois de descobrir que ela era de IA, porque o Spotify não sinaliza que é uma empresa de AI. Outras plataformas sinalizam. A Deezer criou, inclusive, um selo mostrando qual é a música feita por IA, qual é o artista feito por IA, e essa tecnologia já está sendo usada, inclusive, pela Billboard, para sinalizar quais são os artistas de IA que estão começando a entrar nos rankings de mais ouvidos, sabe? E você já assistiu a série da Netflix, o Playlist, que conta a história do Daniel Ek? Não vi. É muito boa. Ah, é? A história do Spotify. E aí, cada episódio, eles vão trazendo um personagem específico que foi fundamental para o avanço do Spotify, né? Então, começa com a ideia do Daniel Ek, depois traz o cara que cria o algoritmo que faz a compressão das músicas para não ter delay na hora de tocar, mas aí bate na questão de direitos autorais, então entra lá toda a parte jurídica. É bem legal para contar como a indústria foi se modificando por meio do avanço do Spotify. A gente acabou de falar do dono da plataforma, mas tem um outro personagem que a gente trouxe aqui para essa retrospectiva, essa premiação dos personagens mais controversos de IA, que é uma cantora e ela é feita de IA. Voltamos ao mundo das IAs. Então você deve estar falando da Shania Monet. É essa? Ela mesmo. Uma cantora de inteligência artificial. Aqui atrás do nosso telão a gente tem uma imagem dela que mistura ali um ritmo meio R&B. Não sou músico, tá? Então, mas meio R&B com gospel. O que mais que a gente tem aí? É um R&B com gospel, um soul, uma coisa bem... Você escutou? Eu escutei. Você gostou? Ela soa como algo que eu já ouvi e algo familiar, sabe? Se ela tivesse numa playlist, eu teria ouvido, gostado e falado assim, olha só, essa artista eu não conhecia. Mas como eu já sabia que ela era feita de IA, eu fiquei assim, pô, mas parece tantas outras coisas, sabe? Eu não sabia. Ah, é? Eu não sabia, me mandaram e aí eu escutei e depois meu amigo falou, não, é IA. Eu falei, nossa, mas uma ótima qualidade, né? E acho que toca nesse ponto, né? Porque ela traz esse ritmo e essa composição de coisas muito parecidas com o que a gente já está acostumado. Então é meio familiar o som, né? E inclusive a voz também não é uma voz diferentona. Assim. Exato. Bom, a Shania foi construída para ser uma personagem como uma mulher negra, de cabelos longos, para quem não está vendo a gente. E o sucesso que ela tem feito tem saído do mundo da internet e entrado nas paradas de sucesso, porque ela emplacou música na parada de R&B, de soul, de gospel. Tem um negócio chamado de gospel urbano, que ela entrou também. Mas essas todas são paradas pagas. Mas ela também emplacou na parada de rádio. Músicas tocadas na rádio. Na Billboard, né? Na Billboard. Todas as paradas que eu mencionei foram da Billboard. Foi no começo de novembro do ano passado, não foi? Exato, Super recente. Exato. E o sucesso da Shania, que tocou muito nas rádios, tocou muito no Spotify, fez com que as gravadoras começassem a disputar ela a tapa. Teve quase que um leilão para ver quem é que assinava com a Shania. No fim das contas, a gravadora que levou teve que pagar 3 milhões por um contrato de exclusividade com ela. É muita grana. É muita grana, né? Mas, de novo, a gente volta naquela velha discussão que a gente sempre tem aqui em The Tilt de direitos autorais e remuneração. Porque ela não criou do zero, ela utiliza essa criação humana, esses samples humanos, para criar algo novo. Que soa familiar, como a gente colocou aqui. Exato. E a mente humana, a mente de carne e osso por trás da Shania, é a poeta Telisha Nick Jones. Ou seja, é ela que escreve as letras, compõe as músicas que a Shania vai cantar e depois usa a Suno,
que é uma plataforma que está, inclusive, em litígio com várias das gravadoras para dar voz à Shania. Agora que a gente tem aqui as bios e as controvérsias e as maluquices dos nossos 5 personagens de IA que marcaram 2025, bora para essa deliberação e fazer o nosso top 5? Bora. Vamos começar pelo 5º lugar. Quem que você acha que foi relevante, mas talvez não mereça galgar os primeiros... Olha, eu vou colocar a Chile. A Chile em quinto. A Chile? É. A Chile, ela tem um potencial porque ela enuncia muita coisa, mas ela não fez nada, né? Não fez nada ainda, assim. Ela pode ser um sinal de futuro, mas... Ela em si não é muita coisa. Não sei se é uma grande espuma aí. Sim. Nosso 5º lugar é a Chile Norwood. E no 4º lugar? 4º lugar, eu colocaria... Quem que você colocaria? Vai, eu falei o 5º... Quem que você colocaria em quarto? No 4º lugar, eu colocaria a Tocana. Tocana. Porque, por enquanto, ela gravou só paródias. Uhum. Ela ainda não tem músicas autorais. E ainda que ela já tenha tido uma fricção com um artista gigantesco do mundo real e tenha feito muito sucesso na internet, falta alguma coisa do próprio punho dela. Se é que ela tem punho, né? Vamos lá. 4º lugar, Tocana. 3º, eu colocaria a Shania. 3º, a Shania? 3º, a Shania. Ela tem muita relevância ainda, mas ela ainda não domina uma indústria toda. Em 2º lugar, eu colocaria o Daniel Ek. Daniel Ek? O Daniel Ek, ele tá se insinuando como um vilão. Acho que daqui a uns 3 anos a gente vai colocar ele como o 1º lugar, mas ainda é muito difícil de desafiar o nosso 1º lugar, né? Peter Thiel, cara. O cara tem uma influência... O Peter Thiel, ele pode influenciar o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o J.D. Vance, porque o Donald Trump não pode se reeleger, segundo as regras eleitorais dos Estados Unidos, e o J.D. Vance tem se gabaritado para ser esse candidato republicano. Se esse cara conseguir botar um presidente na cadeira na Casa Branca, com certeza ele vai ser uma das pessoas mais influentes do mundo. Ele já é, mas ele vai ser inquestionavelmente a mais influente do mundo. É esse o nosso top 5. Uou.